Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, a gente vai estudar agora a letra do crédito imobiliário, a LCI, tá bom? Bom, a LCI é um título de dívida emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário. Para o investidor, né, para a pessoa que coloca o dinheiro dela em uma LCI, a LCI é uma modalidade de investimento em renda fixa lastrada em créditos imobiliários, tá? Para a pessoa que está ali escolhendo o investimento e vai colocar o dinheiro dela. Bom, a gente vai entender como é que funciona esse fluxo aqui da LCI, tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui no fluxo é uma pessoa, um agente deficitário que está precisando de dinheiro para fazer a compra de uma casa, fazer a compra de um terreno, fazer a compra de um apartamento. Algo ligado ao setor imobiliário. E aí essa pessoa precisa de dinheiro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai solicitar um empréstimo imobiliário. E ele vai fazer isso, né, através de uma instituição financeira. Vamos supor que ele está pedindo aqui o valor de 300 mil reais para fazer a compra lá da casa dele. Aí a instituição financeira, né, vai emprestar esse dinheiro para ele e, por se tratar aqui de uma operação imobiliária, a instituição financeira ela vai pedir uma garantia, né? Aí essa é uma garantia real. Pode ser uma alienação fiduciária, pode ser uma hipoteca. Se for uma alienação fiduciária, essa casa aqui que vai ser comprada, ela vai ficar alienada ao contrato de empréstimo. E aí, se o nosso devedor não fazer o pagamento, né, da dívida que ele contraiu, essa casa ela vai poder ser leiloada para que a instituição financeira consiga recuperar o valor que ela emprestou, tá? Então, o fluxo de pagamento do que a gente está vendo aqui, sob a ótica da instituição financeira, ficaria mais ou menos assim. A instituição financeira ela teria um desembolso inicial de 300 mil reais e ela teria uma série de pagamentos aqui que ela receberia, né, que são os pagamentos parcelados que o nosso devedor ele vai fazer para a instituição financeira, né? Uma série de pagamentos aí. Esses prazos eles tendem a ser longos, tá? Vamos pensar que esse prazo aqui ele foi de 30 anos. Então, durante 30 anos a instituição financeira vai receber mensalmente esses pagamentos aqui, até que se pague o saldo devedor da dívida mais os juros da operação. Lembrando, né? Se o nosso devedor ele não fazer o pagamento, chegar aqui em determinado mês e ele não fazer mais os pagamentos, a gente vai ter que essa casa ela está alienada. Eu vou colocar aqui, ó, alienação fiduciária. É uma forma de garantia. Podia ser hipoteca também, tá? Então, se ele não fazer o pagamento, a instituição financeira ela vai poder leiloar essa casa que foi comprada para recuperar o valor que ela teria devido, né? E o que sobrar pode voltar aqui para o nosso devedor. Então, alienação fiduciária ou hipoteca são modalidades de garantia, garantias reais aqui que a gente utiliza geralmente em contratos imobiliários, tá bom? Qual que é a diferença entre os dois? Na alienação fiduciária, a casa aqui, ela fica em nome do banco, né? Direto, é de propriedade do banco. Enquanto que na hipoteca, a casa ela fica de propriedade do devedor. Principal diferença das duas, tá? Bom, beleza, a gente só olhou esse lado aqui por enquanto, né? A gente só viu que a instituição financeira emprestou dinheiro e que o devedor, ele recebeu esse dinheiro e comprou a casa dele. Mas agora a gente vai falar sobre o investidor, que tem dinheiro sobrando, ele tá lá com 100 mil reais sobrando, e ele quer investir o dinheiro dele. Né? E ele vai até a instituição financeira para emprestar esse dinheiro para a instituição financeira. Ele pode colocar num CDB, pode colocar numa letra financeira, pode colocar em uma letra do crédito do agronegócio, uma LCA, mas ele escolheu colocar em uma LCI. Então ele vai emprestar 100 mil reais à instituição financeira e para formalizar essa dívida que a instituição financeira tem com esse investidor, a instituição financeira ela vai emitir um título de dívida. E esse título de dívida é a LCI. E quando eu tenho uma LCI, isso significa que esse título aqui, ele está lastreado em operações, em créditos imobiliários. Então, por exemplo, essa operação aqui que foi feita na outra ponta,
ela pode servir de lastro para essa operação aqui do investidor. Porque daí, né, se acontecer da instituição financeira ela não ter condições de fazer o pagamento, esse crédito aqui imobiliário está garantindo essa LCI, tá? Então é mais ou menos essa ótica aqui que a gente tem no fluxo, tá? E aí o investidor, ele empresta esses 100 mil reais, ele compra essa LCI, e essa LCI, obviamente, ela traz uma rentabilidade associada a ela, tá? Essa rentabilidade pode ser, por exemplo, de 12% ao ano. E ela também vai ter um prazo, tá? Esse prazo aqui pode ser, por exemplo, de 12 meses. Durante 12 meses, o nosso investidor emprestou 100 mil reais para que, passado esses 12 meses, com uma rentabilidade de 12% ao ano, ele venha a receber aqui 112 mil reais, tá? Bom, quem é que pode, segundo a legislação, emitir LCI? Bancos comerciais, bancos múltiplos que tenham a carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário, que são as SCIs, tá? As associações de poupança e empréstimo, as APEs, as companhias hipotecárias, né? Todas aqui, né, do ramo imobiliário, caixas, SCIs, APEs e companhias hipotecárias, e também outras instituições que venham ser autorizadas pelo Banco Central, que venham ser autorizadas a emitir LCI, tá? Então, toda essa galera poderia estar aqui, ó, na posição da instituição financeira, principalmente aquelas do ramo imobiliário, né? Porque é elas quem vão emprestar dinheiro através de operações no setor imobiliário. Bom, passando aqui, a gente vai falar agora sobre os lastros dessa operação aqui. A LCI, ela deve ser emitida com lastros do crédito imobiliário, tá? Então, essa LCI, ela tem que ser lastreada em créditos imobiliários. Não pode ser créditos do agronegócio, não pode ser créditos de financiamento de bens duráveis, não. Tem que ser de crédito imobiliário. O nosso exemplo aqui está certinho. Esses créditos imobiliários, eles têm que ser garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária do imóvel. Por isso que eu coloquei aqui, né, que a garantia desse imóvel ou ela vai estar em alienação fiduciária ou hipoteca. Se fosse uma operação que não daria origem em uma LCI, poderia daqui a pouco nem ter uma garantia, ou poderia ser uma garantia fidejussória, que é quando uma pessoa que está garantindo a operação, né, um parente que vai lá e garante. Mas, apesar disso ser possível, não seria possível na LCI, porque a LCI ela exige garantia real, seja na forma de alienação fiduciária ou então na forma de hipoteca. Bom, tá? A LCI ela também deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhe servem como lastro, ou seja, aqui na LCI, né, no título, tem que estar especificado quais são os créditos imobiliários que estão lastreando essa LCI. No nosso exemplo, a gente tem só esse daqui, né? E esse daqui, então, tem que constar lá da LCI. Mas eu poderia ter mais de um crédito imobiliário fazendo lastro por uma LCI. E aí eu teria que ter a identificação de todos. Os quais não podem ser inferiores ao montante da emissão da LCI. Isso aqui é importante, tá? Vamos entender. A minha LCI ela tem um montante de 100 mil reais. Os créditos aqui da outra ponta que estão lastreando essa LCI, eles somados não podem ser inferiores ao valor de emissão da minha LCI. Nesse caso aqui, não tem problema, né? Porque o meu lastro ele é de 300 mil, enquanto que a minha LCI é de 100 mil reais. Então, somados aqui, que na verdade só tem um, é superior. O que não poderia é ser inferior. Se eu tivesse um lastro aqui de 38 mil, por exemplo, eu teria que achar um outro lastro, né, para colocar nessa LCI, de modo que eu tivesse pelo menos 100 mil reais aqui. C a mais não é problema, o problema é C a menos. Caso haja liquidação ou vencimento antecipado de algum dos créditos que dão lastro, este deverá ser substituído por outro crédito similar, para que o valor do lastro não fique abaixo do valor da LCI. Então vamos supor, né, a gente está com esse exemplo aqui. Aí o nosso devedor, né, ele conseguiu um capital que possibilitou ele fazer a liquidação antecipada desse crédito aqui, né? Então ele veio aqui e quitou essa dívida que ele tinha com a instituição financeira, né? A instituição financeira vai receber lá o saldo devedor e acabou esse fluxo de pagamento que a gente tinha. E aí nesse momento aqui o que aconteceu?
esse crédito imobiliário ele deixou de existir. E o lastro que existia aqui na nossa LCI, por consequência, também deixou de existir. E isso não pode acontecer, tá? Se acontecer da liquidação antecipada, né, se acontecer uma liquidação antecipada, a instituição financeira ela vai ter que colocar outros créditos imobiliários aqui para fazerem lastro a essa LCI. Ela não pode ficar sem um lastro de crédito imobiliário, tá? E somados, repetindo, né? E somados, eles devem garantir pelo menos o valor de emissão da LCI. Bom, quais são as possibilidades, né, de remuneração para o investidor aqui? Ele pode ter uma remuneração pré-fixada, pós-fixada ou uma remuneração híbrida. No nosso exemplo aqui, é uma remuneração que ela é pré-fixada, porque eu sei, no momento que eu contrato, o quanto que eu vou receber ao final do prazo, tá? Então, exemplo de remuneração pré-fixada, 10% ao ano, 12% ao ano, né? Eu já sei exatamente quanto que eu vou receber. Pode ser pós-fixada? Pode, né? 90% do DI, por exemplo, tá? Eu tenho um indexador ali e eu dependo da rentabilidade do DI para saber o quanto que eu vou receber ao final do período. E pode ser híbrida, tá? Que é quando eu tenho uma rentabilidade pré-fixada e mais um indexador, né? Aí geralmente a gente usa o IPCA. Então IPCA mais 4% ao ano. Esse é um exemplo de rentabilidade híbrida. E lembrando que em títulos de renda fixa, né, a rentabilidade ela é sempre diária. E a convenção é que a gente tem 252 dias úteis no ano. Então, a cada dia útil, o meu título ele vai render. Bom, e os prazos, como é que funciona, tá? A lei, ela não estabelece um prazo de vencimento máximo para as LCI, mas estipula que o prazo de vencimento não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos imobiliários vinculados a ela como lastro. No nosso exemplo aqui, o prazo é de 12 meses, tá? Ele é superior ao prazo, deixa eu tirar esse X aqui, né, porque a gente voltou com ele. O prazo de 12 meses é superior ao prazo do crédito imobiliário? Não. Então, tá ok. O que não poderia é o prazo da LCI ser maior do que o dos créditos imobiliários. Isso não poderia acontecer, tá? É até difícil acontecer, né? Porque geralmente financiamento imobiliário a gente tem prazos mais longos, mas não pode acontecer de ser menor esse prazo aqui do que esses que estão aqui lhe fazendo lastro. Isso em relação ao prazo máximo, ao prazo de vencimento. Mas, não tendo um prazo máximo específico, a gente tem prazos mínimos, tá? E aí tem que cuidar, porque esses prazos mínimos eles ficam mudando, tá? Atualmente, o que a gente tem é o seguinte: para a LCI, o prazo mínimo na ausência de atualização por índice de preço é de 9 meses. Pergunto, eu tenho atualização por índice de preço nesse exemplo aqui que eu coloquei? Não, porque a minha rentabilidade ela é de 12% ao ano. Não tenho índice de preço aqui. Então, o prazo mínimo de vencimento para essa LCI aqui, ele é de 9 meses. Renan, ele é de 12. Pode? Pode. O que ele não pode é ser menor do que 9 meses. E lembrando, a lei não me estipula um prazo máximo. Então, eu poderia ter de 12, 24, 36 meses. Não teria problema. O que eu não posso é ter prazo menor do que 9 meses, caso a minha LCI ela não tenha uma atualização por índice de preço. Renan, e quando há uma atualização por índice de preço? Se a gente tiver uma atualização mensal por índice de preço, o prazo mínimo de vencimento ele tem que ser de 36 meses, tá bom? Se a nossa, vamos voltar para cá, se a nossa LCI, ao invés de pagar 12% ao ano, ela pagasse IPCA mais 4% ao ano, ela teria que ter um prazo mínimo, não de 9 meses, mas de 36. Eu teria que ter aqui 36 meses, 48 meses, mas não menos do que isso, tá? Quais são os riscos para quem investe em uma LCI? O principal risco é o risco de crédito, tá? Assim como os outros títulos bancários. Isto é, o risco da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros e ou do principal, né? O risco da instituição financeira emitir essa LCI e não fazer o pagamento para o investidor, seja dos juros, seja do principal ou dos dois somados. Bom, pelo fato, né, da nossa LCI ela contar com esse lastro nos créditos imobiliários, esse risco ele é menor. E além disso, as LCIs também contam com a garantia do FGC de até 250 mil
por CPF ou CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro. Então, tá, acaba que o risco de crédito aqui na LCI ele é reduzido. Por esses dois fatores, né? Por conta da gente ter a instituição financeira lastreando em créditos imobiliários e pelo fator aqui da gente também ter a garantia do FGC até esse valor. A gente também tem o risco de liquidez e o risco de mercado, né? Que estão mais presentes aí em títulos pré-fixados e híbridos. Liquidez ele é importante porque a gente tem esse prazo mínimo aqui de 9 meses, né? Se o investidor tentar resgatar essa LCI junto à instituição financeira antes de 9 meses, ele não vai conseguir. Em relação à tributação, esse é o grande ponto, né, para a pessoa vir aqui e escolher comprar uma LCI e não pegar outros títulos bancários. Isso porque a LCI, ela não tem cobrança de imposto de renda ou IOF, tá? É isento de imposto de renda para pessoas físicas. Se o investidor ele for uma pessoa jurídica, aí a gente tem o imposto conforme a tabela regressiva, aquela que a gente utiliza para a maioria dos investimentos em renda fixa, tá? Mas isso lembrando para o investidor pessoa jurídica, porque para o investidor pessoa física, a LCI ela não tem imposto de renda.